Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Repaginando Livros. Eu sou a Roberta, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre livros, sobre literatura, sobre leituras. Convidar você mais uma vez para se inscrever nesse canal, curtir os vídeos, comentar e marcar o sininho para você receber novas notificações dos vídeos. Eu não entendia muito bem essa questão que eu via os youtubers pedindo para as pessoas se inscrevam no meu canal, sigam. É porque depende disso para o canal crescer, né? Eu tô aqui para falar sobre literatura, tô aqui para incentivar as pessoas a lerem, tô aqui para mostrar para você um universo pelo qual eu sou apaixonada. Então eu quero te convidar a participar disso também, para que você também se inspire nas minhas leituras, no que eu vou falar para vocês aqui. E é isso, eu fico muito feliz de tê-lo aqui mais uma vez assistindo, né, meu vídeo. Hoje eu vou falar sobre um livro muito especial que eu li, eu ainda não fiz nenhuma resenha de livros aqui, nunca falei sobre nenhum livro que eu li, assim, especificamente. Eu vou começar a fazer isso agora, porque eu tenho livros muito especiais para compartilhar. E esse que eu trago hoje é um livro que eu tô lendo desde o ano passado. E em alguns momentos esse livro tornou-se monótono, porque eu tive uma dificuldade, e é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. O livro, ele trata-se de dois núcleos. Ele tem um título, né, o nome de uma mulher, mas ele traz dois núcleos. É uma história que é ambientada numa Rússia do século XIX, ao núcleo do Lievin e o da Anna Karenina. Anna Karenina, como queira. É o livro Anna Karenina, publicado em 1878, ele foi escrito entre 1875 e 1877, ele era publicado em folhetins, né, que são tipo jornais, sessões de jornais na Rússia, e ele foi publicado como livro em 1878. Então é um livro que retrata uma Rússia do século XIX, uma Rússia com aspectos complicados, uma Rússia corrompida, uma sociedade difícil. Lev Tolstói, que aqui a gente tem Liev e Anna, porque um personagem do núcleo é o Lievin, e a Anna Karenina. A partir desses dois personagens, Lievin e Anna Karenina, Lev Tolstói mostra o retrato daquela Rússia. Ele usa desses personagens para mostrar o retrato da Rússia. E eu falei um dia aqui que parece que esse autor entra dentro da minha casa e conhece aspectos particulares meus. Porque eu me identifiquei tanto com esses personagens. Com a Anna nem se fala, que é uma mulher que luta contra as vontades, os desejos individuais e os ditames da sociedade, os valores sociais. Então é um paralelo entre a aristocracia russa da época e a vida no campo, que é uma vida idealizada por Lievin. Anna Karenina é uma mulher que se apaixona, né, uma mulher casada que se apaixona. Não estou dando spoiler, estou apenas contextualizando, porque eu gostaria de ter tido essa contextualização, que eu acho que facilitaria muito a minha leitura. Porque eu não entendi a questão da servidão russa, por exemplo, que foi abolida em 1861 pelo czar Alexandre II. Eu sabia disso porque eu li Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. E eu não sabia como que isso estava correlacionado com a história. Então eu tive que ir estudando para conseguir me situar no livro de Anna Karenina. Então eu vou trazer hoje aqui alguns aspectos que, se eu tivesse sabido antes de ler, teriam tornado a minha leitura muito mais fluida, muito mais interessante. A primeira coisa é que o livro chama-se Anna Karenina, porém a história está acontecendo em dois núcleos, que é o do Lievin. Ele é um cara existencialista, ele busca o sentido da vida, ele busca o sentido da fé, da religiosidade. É uma pessoa que busca felicidade no campo. Ele é um escritor, né, ele escreve, é um cara muito intelectualizado, que busca entender as melhores formas depois da abolição da servidão, que é onde a história acontece, depois da abolição da servidão de 1861, mais ou menos uma década e meia depois é que o livro é escrito. E aí ele retrata essa Rússia corrompida, onde há também uma briga entre valores sociais antepostos e essa mudança que passa a ser demandada. O livro do Ivan Turgenev, Pais e Filhos, mostra muito isso, deixa isso muito claro. A luta dos valores da antiga Rússia, os valores sociais, e a nova geração, como ela se posiciona diante dos novos acontecimentos. Porque quando a servidão na Rússia é abolida, a aristocracia russa, ela fica desmoralizada, economicamente frágil, porque daí ela não consegue mais, os senhores de terra, né, que são os donos das terras, os homens que vêm de uma origem já nobre, bem posicionadas na sociedade, elas são donas de terra
algumas delas, né? Mas aí elas não têm mais como manter aquilo, porque ao mesmo tempo que os servos não têm terra suficiente para explorar e para se manterem, a aristocracia também fica de perna bamba. E é aí que surge essa Rússia caótica, onde é dividido entre a eslavofilia e o ocidentalismo. O ocidentalismo é a busca pela modernização, como que essa nova Rússia vai se estruturar, começa a sofrer uma influência muito grande dos valores franceses, tanto que é possível ver nesse livro aqui várias vezes os personagens falando em francês, estão falando em russo, de repente começa a falar em francês. Há também uma influência inglesa, mas a francesa é mais forte. Então, é nesse ambiente, essa dualidade entre o campo e a urbanização, a modernização. Liev, ele busca também recursos, porque ele é agricultor, ele mora no campo, busca sentido ali no trabalho no campo também. Ele mesmo põe a mão na massa, indo lá junto com os mujiks, que são os servos, os antigos servos, e trabalhando, explorando, ele mesmo tentando sentir como que ele pode se conectar com aquilo ali, com o trabalho no campo, e assim ele vai buscando um sentido para a vida dele. Por outro lado, Anna Karenina, e esses dois núcleos, eles têm personagens em comum, pessoas em comum, né? Num núcleo, no outro relaciona-se com Liev, com Anna. Anna é uma mulher casada com um homem frio, tá? No começo aqui do livro tem uma frase que vou colocar meus óculos, uma frase que ela é bem conhecida, ela é bem, assim, impactante, né? E ela já resume um pouco a história, assim. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Essa é a primeira frase do livro. Então, aí ele fala das diversas famílias, né? Então, nessa década de 60, a Rússia, ela passou por reformas importantes, que libertou esses camponeses, né? E essas reformas, elas trouxeram essas mudanças muito significativas nas relações de classe, economia, na questão intelectual também, gerando também muitos conflitos, desigualdades. Uma outra questão também, que é muito importante, é a questão do papel da mulher e da moralidade. O peso que se dá para a existência feminina é muito maior do que o peso que se atribui ao comportamento masculino, à existência masculina. Isso pode ser percebido quando alguns personagens masculinos ou traem a esposa, ou mantêm relações extraconjugal, inclusive até famílias, né, duas famílias mantêm isso, e é tratado com muito maior tolerância do que o comportamento feminino. Há uma hipocrisia em relação à questão da religião com o comportamento das pessoas, no que se diz respeito ao casamento, inclusive, até por parte das mulheres. Porém, o que mostra nesse livro, principalmente, a relação extraconjugal que a Anna acaba se envolvendo, essa relação extraconjugal, o peso que se dá a ela, o julgamento, os valores sociais são muito mais intolerantes, o peso que se dá a isso, a carga sobre a mulher é muito maior do que com os homens. É possível ver isso em vários momentos do livro, a questão das relações extraconjugais. Tolstói também, ele critica, isso é possível perceber através do conflito interno entre os personagens, a hipocrisia, né, da sociedade russa à época. Lev Tolstói, ele explora as questões filosóficas e espirituais que ele explorava na época a fim de entender o significado da fé em um mundo de transformações. Outra questão, né, essa questão da industrialização e o campo, esse contraste ele é apresentado, a vida do campo idealizada por Liev e a vida urbana associada a essa decadência da sociedade russa, a superficialidade, reflete essa transição da Rússia de uma sociedade mais agrária para uma sociedade mais industrializada. Liev personifica esse desejo de volta à terra, enquanto Anna, ela vive ali envolta entre os dilemas, né, dos valores da sociedade russa hipócrita e julgadora. Não é só apenas um romance que trata sobre relações humanas, mas é um retrato da Rússia à época, né, o que acontecia. Quando eu comecei a ver o livro, eu vi que o livro era assim, uma leitura, não é uma leitura arrastada, ela é uma leitura gostosa, prazerosa. Só que aí eu não entendia que eram dois núcleos. Daí a pouco tava falando da Anna, ia lá pro Liev. Ele faz isso, tá, gente? É um ping-pong. Fala do Liev, fala da Anna, fala do Liev, fala da Anna. E aí, assim, eu ficava assim, eu queria saber da Anna, porque o livro chama Anna Karenina. Mas eu fiquei tão curiosa que eu fui no streaming aí e joguei lá e vi que tinha um filme. O filme foi ganhador de Oscar, inclusive. E aí eu assisti o Anna Karenina uma vez. Eu falei, nossa, que maravilhoso. Aquela mesma atriz, eu não sei o nome dela, fez a Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito. É a mesma atriz, eu acho aquela atriz incrível. E aí, gente, a Anna Karenina, ela tem um relacionamento extraconjugal com o Conde Vronsky. E o Conde Vronsky, no filme, é a coisa mais linda do planeta. Ele é irresistível.
Ele é lindo, lindo, lindo. Charmoso. E botaram um calvo pra poder ser o marido dela, o Alexei Alexandrovich. E o Conde Vronsky também chama, né? Alexei Vronsky. E é incrível, assim, o marido dela é um homem frio, é um homem... Deixa muito claro que é um homem frio, aquele homem... Casamento, né? Um casamento, mulher ele tem que tolerar se quiser manter-se casada. E para manter-se casada, ela tem que suportar aquilo ali, aquela vidinha ali, aquela coisa que já estava insatisfeita, os desejos dela individuais, não conseguiu lutar contra eles, se manter dentro dos valores e as normas que a sociedade impunha. Tem um filho, Serioja, que ela fala, eu viveria, isso no filme, né? Nem no livro, não tem essa no livro não, eu morreria pelo meu filho, mas eu não viveria assim por ele. Então ela acaba sucumbindo a essa paixão tórrida, avassaladora, doentia, obsessiva que ela tem pelo Conde Vronsky. Ele é um homem, né, costuma ser mais racional que a mulher é mais emoção, e no começo da relação deles é aquela coisa tórrida, aquela paixão avassaladora que não, em relacionamento algum, acredito que se mantém, que se sustenta durante muito tempo, aquilo é uma coisa mais de começo, e ela tinha um relacionamento já monótono com o marido e ela quer vivenciar aquilo, continuar com aquela paixão ardente. E Vronsky acaba seguindo, né, a vida normal, e para ela é inadmissível, e ela acaba ficando um pouco assim, contrariada, decepcionada, frustrada, porque o que ela queria era uma coisa mais tórrida, manter aquela chama acesa, aquele fogo. Bom, gente, o livro é muito bom, além das questões filosóficas e espirituais, existencialistas que o Lev Tolstói explora, ele vai além, é uma aula de história sobre o contexto da Rússia naquela época, no final do século XIX, meados de 1860 a 1870 alguma coisa. Um comparativo entre a aristocracia russa decadente, buscando uma modernização, sofrendo uma influência francesa, ocidentalista, e um homem buscando a luz, buscando a fé, buscando se estruturar no espiritual, buscando a razão da vida, buscando a razão da existência humana. E nisso, o Lev Tolstói ele entra na mente dessas personagens e os seus devaneios, suas questões mais profundas, e não tem como você não se identificar. Esse Liev, como eu me considero uma pessoa muito sensível, eu gosto muito de pensar, de filosofar mentalmente, penso muito, eu me identifiquei muito porque eu busco compreender as mesmas questões que ele busca. Então, o que é interessante na literatura, nos clássicos, é isso. É você mergulhar num universo alheio e se ver, se enxergar. E outra coisa que é interessante é quando você conhece um personagem, como ele vê, como ele entende o mundo, você passar a olhar o mundo sob os olhos daquele personagem. Como que Liev veria isso? Como que Ana Karenina veria isso? Como que... Eu gosto muito de fazer isso com Hamlet. Hamlet de Shakespeare. Eu gosto de ver coisas acontecendo no mundo, buscar entender como que Hamlet veria aquilo, como que Hamlet veria isso. Uma outra questão, gente, para motivar mais ainda a leitura de um livro desse que ele é um livro de 818 páginas, com letras minúsculas, olha só, minúsculas. É um livro longo, bem longo mesmo. Ele é interessante a leitura, mas eu não conseguiria ler ele numa lapada só. Mas para motivar, como eu ia dizendo, esse livro ele também é atual, porque nós também vivemos em uma sociedade hoje muito baseada em status. A bolsa que eu estou usando, o casamento ainda é algo que tem um certo peso nos dias de hoje, apesar da liberdade sexual das mulheres, da liberdade financeira, da liberdade em todos os sentidos que a mulher alcançou e que ela viu que ela pode ser independente, que ela é capaz, ela é inteligente, que ela não tem que ficar confinada do ambiente doméstico, apesar da mulher também ter visto que ela pode ir para o mercado de trabalho, apesar da mulher ter se visto em vários aspectos da sua liberdade, ter abraçado isso, ainda é cobrado dela ter um homem. Tem uma parte do livro que até o marido, né, fala, olha, em permanecer casada apesar da traição dela, que ela assumiu, que ela não nega, porque seria muito ruim para ela a separação. Então, o casamento era como um acessório para a mulher para que ela fosse validada. Isso ainda é possível ver nos dias de hoje. É possível também ver a questão, falei do status, né, das pessoas valerem o carro, o ano do carro que elas têm, valerem o celular que elas têm. Embora isso seja uma enganação, né, porque todo mundo sabe, eu acho que todo mundo, no fim todo mundo sabe quem tem, quem não tem, quem é dublê de rico, quem não é.
essa questão da exploração da mão de obra também, do trabalho, a questão da relação extraconjugal, a mulher, o homem, como que é visto até hoje. Apesar de tanta gente hoje em dia também ter a questão dos relacionamentos abertos, parece que está na moda também. Enfim, gente, mudou a sociedade, mudou. Mas a gente continua sendo o mesmo ser humano, aqui, ali, acolá. E os valores, o que vale, o que tem peso, dificilmente muda, né? Ah, essa pessoa aqui, ela é muito humilde, mas às vezes a humildade ela só vale para quem tem um status. A pessoa que trabalha no braçal ali, que é uma assalariada, também é humilde. Mas o valor que se dá, a simplicidade e a humildade muitas vezes tem que vir agregado a um status financeiro, social, profissional. Gente, um aconselhamento que eu tenho, antes de ler esse livro aqui, eu li, né, e entendi muito mais, foi mais fácil para compreender. Eu leria Pais e Filhos de Ivan Turgenev, que também é russo. Eu sou apaixonada por Ivan Turgenev, é uma leitura tão gostosa, tão maravilhosa, tão leve, tão fluida, é uma linguagem tão gostosa, ele é um russo diferente, sabe? É tão simples a leitura de Ivan Turgenev, a escrita dele é tão leve, é aquele autor assim que eu não quero nem ler muito dele para não esgotar os livros que eu tenho. Inclusive eu comprei alguns livros, eu adquiri agora, eu quero fazer um unboxing e mostrar pra vocês. E você vai entender um pouco da história da Rússia. Gente, não é difícil, quando a gente fala em russo, você associa aquela linguagem russa. Oh, se eu falar russo, não, gente, um livro russo, a tradução aqui é de Rubens Figueiredo, é um tradutor excelente, maravilhoso. Um livro incrível, maravilhoso. Eu levei um tempo para ler, porque eu não gosto de ler muito tempo um livro só. Por exemplo, agora eu tô lendo acho que uns 4, 5. Tô terminando, porque se eu acumular muito também eu fico em colapso. Mas eu aconselho ler Ana Karenina. Se você quer conhecer Lev Tolstói, leia antes, como eu já falei aqui, indiquei A Morte de Ivan Ilitch. Ana Karenina é um grande clássico da literatura universal. Eu tenho ele em espanhol também, eu quero reler com um novo olhar, uma segunda leitura sempre diferente, né? Eu agradeço você que acompanhou o meu vídeo até o final. Peço mais uma vez que você se inscreva, curta o meu vídeo, ative o sininho das notificações, para ajudar o canal a crescer. Obrigada, gente. Vamos ler clássicos russos, eu acredito que você vai gostar também. Beijo e até logo. Tchau, tchau.